A paz do Senhor, os amados irmãos, mais um dia, que o Senhor nos concede de nós estarmos aqui para engrandecer o seu nome. Amém? Então que Deus esteja abençoando o dia de vocês, prosperando em toda boa obra e que a cada dia nós venhamos, agradecer a Deus por mais um dia de vida, agradecer a Deus pelas suas bênçãos inefáveis, que Ele tem nos derramado. Confesso, irmãos, que hoje foi um dia difícil, de estar aqui. É um pouco cansado, Daqui a pouco tenho também que estar indo trabalhar, mas Deus, Ele é fiel, A gente não pode desistir da pegada, a gente não pode desistir da caminhada, e se Ele colocou diante de nós uma responsabilidade, a gente não pode fugir dela, porque quantas pessoas, ouvindo a respeito do poder sobrenatural de Deus, se fortalece, e ganha uma nova oportunidade de estar levando avante, a sua vida, os seus compromissos, e até mesmo aqueles que se encontram nos leitos, dos hospitais. Muitos se encontram nos pontos de drogas, muitos nas prisões, e situações diversas, na qual a palavra de Deus chegando, ela traz alento aos corações, ela renova, ela tira um homem ali do fundo do poço e restaura, Então, é uma oportunidade ímpar que Deus tem dado. Eu quero trazer para os nossos amados irmãos nesta manhã um texto que está em Jó, Jó capítulo 14. Quero ler para os amados irmãos nesta manhã em nome de Jesus Cristo. Diz a palavra do Senhor em Jó capítulo 14: Homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheios de inquietações. Sai como a flor e seca, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do mundo tirará o puro? Ninguém. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados contigo, está o número dos seus meses, tu lhe pusestes limites, e não passará além deles. Desvia-te para que tenha repouso, até que com o jornaleiro tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. E se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta. Mas morto o homem, e consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Como as águas se retira do mar, e como os rios esgota e fica seco, assim um homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem erguerá do seu sono. Tomara que me escondesse na sepultura e me ocultasse até que a tua ira se desviasse, e me puseste um limite e te lembrasse de mim. Morrendo o homem porventura não tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Clamar-me-ia, e eu te responderia. Afeiçoa-te a obra das tuas mãos. Para agora contas os meus passos. Não estás tu vigilante sobre o meu pecado? A minha transgressão está selada no saco, e amontoas as minhas iniquidades. E na verdade, caindo, a montanha desfaz, e a rocha se remove do seu lugar. As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra,
e tu faz perecer a esperança do homem. Tu para sempre prevaleces contra ele, e ele passa. Tu, mudando o seu rosto o despede. Os seus filhos estão em honra, sem que ele saiba, ou fiquem minguados, sem que ele o perceba, mas a sua carne nele tem dores e a sua alma nele lamenta. Jó, ele está falando a respeito, dos dias do homem na terra. Ele começa o texto dizendo que o homem nascido de mulher e de bem poucos dias é cheio de inquietação. A gente olha para Jó e a gente vê o início de tudo, Deus, ele testemunha, de Jó. Deus, ele fala de Jó a Satanás, porque assim como os anjos do Senhor, eles rodeiam a terra para que venha levar a Deus ao final do dia tudo aquilo que aconteceu, também foi Satanás para estar falando com Deus, Aqui está dizendo: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem, sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos. Então, no verso 8, diz assim, no verso 6, e vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás a eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então a gente vê que Jó, ele era temente a Deus, que Jó, ele buscava a presença de Deus. Então nós podemos entender, amados irmãos, que Jó agradava o coração de Deus e Deus dava testemunho de Jó a respeito de tudo que ele fazia nessa terra. E as situações, a gente começa a ler o livro de Jó, a gente vê que todo o livro Jó, ele não fala, ele não peca contra Deus, mas ele reclama até do dia que ele nasceu. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Então, a gente olha para essas situações e fala: esse dia não deveria ter acontecido por causa das situações de sofrimento que ele passa. Até a própria mulher de Jó, ele diz assim: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Olha como que você está. E ele vira para a mulher, ele diz assim para a mulher dele: olha, tu falas como uma louca mulher, aceitaste o bem de Deus com prazer, o mal não queres tu aceitar. Nós podemos olhar para essa situação todas, amados irmãos, que Jó, ele teve uma situação muito ruim. A situação que ele passou foi uma situação realmente difícil, ninguém gostaria de estar na pele de Jó, na situação que ele passou. E Jó, ele começou a bradar, a falar com Deus e falava. Chegou um determinado momento que Deus virou para ele e falou: olha, Jó, deixa eu te perguntar uma coisa. Onde tu estava quando eu lancei os alicerces da terra? Onde tu estava quando eu falei com o mar: até aqui tu irá, daqui adiante tu não há de passar? Onde tu estava, Jó, quando eu fiz todas essas coisas sobre a terra? E Jó, ele começou a palestrar com Deus e falar com Deus: olha, Deus, eu não sei responder as suas perguntas, mas de uma coisa eu sei: eu conhecia o Senhor de ouvir falar, agora os meus olhos, ele te veem. Jó, ele teve uma experiência tremenda com Deus. E Jó, aqui no capítulo 14, no capítulo 14, no verso 7, ele fala com Deus a respeito de que a situação
de que o tronco, né, de uma árvore, que ele fica preso na terra. Preste bem atenção, porque a esperança para a árvore, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz e morrer no tronco o pó. O cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Então, o que eu quero te dizer, amados irmãos, que essa água que Jó ele fala, essa água nós podemos trazer para o nosso entendimento como a água que brota da rocha. Deus, ele é essa água, né? Que nós precisamos. E Jó, ele fala aqui nesse texto do capítulo 14, ele fala a respeito de que quando o Senhor, ele lança as águas sobre o pó, o pó desaparece. Quando o Senhor, ele fala com os rios se seca, até o mar evapora a sua água. E o homem se esvai dele a sua juventude, a ponto dele mudar o seu semblante. E depois disso ele também vem e desaparece, ele morre. E Jó, ele fala da sua esperança em Deus, da sua fé, né? De um dia estar nessa ardente expectação de ressurreição. E assim, conforme ele fala da árvore, que se ficar a raiz ao cheiro das águas, ela brotará e dará folhas, né, como planta nova. Assim é a minha esperança, assim é a tua esperança, porque a nossa esperança, ela está em Deus. E ontem à noite eu estava pregando a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, né? E assim, conforme Jesus, ele ressuscitou, Deus, ele nos levantará naquele último dia também. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 51, né? Que o Senhor, ele nos transformará. Ele diz: aqueles que estiverem dormindo, aqueles que estiverem mortos naqueles dias, eles ressuscitarão primeiro e serão transformados em corpos gloriosos. E depois nós que estivermos vivos também seremos transformados imediatamente para subir com o Senhor nos ares. A esperança para mim, a esperança para você. E essa esperança que eu venho falar com você nessa manhã é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, quem traz essa esperança no teu coração, no meu coração, e que venhamos ser uma bênção nas mãos de Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar por você nesta manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Que teu Espírito Santo, ó Pai, possa, Senhor Deus, vir de uma maneira gloriosa, Pai, na vida, Senhor Deus, desse meu irmão, dessa minha irmã, desse meu amigo, dessa minha amiga que tem passado, ó Pai, por situações difíceis, ó Pai. Mas o Senhor, ó Pai, nessa manhã eu creio, ó Pai, que fará, Senhor Deus, um grande milagre. E que teu Espírito Santo, ó Pai, venha, Senhor Deus, com teu poder sobrenatural. E venha, Senhor Deus, ajudar, Senhor Deus, essa pessoa, Pai, a estar ultrapassando, ó Pai, todas as barreiras, ó Pai, que estão propostas a ela, Pai. Que as dificuldades venham a cair por terra e que ela venha ser uma bênção nas tuas mãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, fortalece, Senhor Deus. Tira, Senhor Deus, tudo que não procede de Ti, Senhor Deus. Sara, Senhor Deus, cura, transforma, liberta. A Tua palavra diz, ó Deus, o Senhor levou sobre si as nossas dores e pelas Tuas pisaduras, ó Deus, nós fomos sarados, ó Pai. Então venha sarar, venha curar, Pai, venha, Senhor Deus, fazer o Teu milagre, Pai, na vida dessa pessoa que tem orado comigo assim, Senhor Deus, nós clamamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quero te dar a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos conceder. Amém. Fica na paz do Senhor.